eterno e santo Deus, pela sua graça, Senhor, mais uma vez, nós estamos aqui, ó Pai, neste lugar de adoração, aonde a sua palavra vem de encontro com as nossas necessidades. Eterno Deus, seja conosco mais uma vez, através da sua palavra, Senhor, encha o nosso coração. Pai bendito, coloca-nos, ó Deus, na posição correta no corpo de Cristo, e a sua graça nos basta mais uma vez nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Podeis assentar. A Escritura, São Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, Jesus está falando sobre os dois alicerces. Quero tomar aqui alguns parágrafos da mensagem A Tempestade que se aproxima e comentar um pouco acerca disso que o profeta nos trouxe, nos mostrando que nós temos que ter um alicerce na nossa fé. Temos que ter um fundamento de acordo com o que nós lemos aqui dessas Escrituras. É muito próprio que nossa fé esteja edificada sobre a rocha, e a rocha nós sabemos que é Cristo, nosso Senhor. O profeta diz, Jesus estava falando aqui, nesta ocasião, acerca de uma tempestade, a qual tem que chegar a todo homem e a toda mulher nascidos na terra. Não há como evitar essa tempestade. Essas tempestades vão chegar a você tarde ou cedo. A tempestade vai chegar tarde ou cedo. E depende de que classe de fundamento você tem para poder enfrentar essas tempestades. Se sua casa suportará a tempestade ou não. A casa que você tem levantado, esse alicerce da sua vida espiritual, vai suportar essa tempestade ou não? Muitas vidas têm se salvado pelo fato de se haverem preparado antes da tempestade. Muitas vidas têm sido salvas por terem se preparado antes
da tempestade. Agora preste bastante atenção. A cada culto, a cada mensagem, tem vindo para nós numa hora precisa, numa hora muito importante. Muitas vidas têm se salvado pelo fato de se haverem preparado antes. Porque durante a tempestade não vai ser fácil. Agora observe bem, se é ou não é a hora de estarmos atentos às pregações. É ou não é hora de estarmos atentos aos cultos? Qual o motivo que nós estamos deixando de ir na casa de Deus? Porque aqui o profeta está dizendo, vidas foram salvas, porque pelo fato de haverem se preparado antes da tempestade. Agora eu pergunto, aonde é que está o preparo para o cristão para enfrentar as tempestades, a não ser na casa de Deus? E também, se tem perdido muitas vidas por se haverem negado a darem atenção aos avisos das tempestades que se aproximam. Você está vendo aqui duas classes de pessoas. A classe que se prepara antes da tempestade, aí quando vem o desemprego, aí quando vem os problemas no emprego, aí quando vem os problemas no lar, aí quando vem a falta do dinheiro, aí quando vem esses problemas terrenos, se você se preparou antes dessas tempestades terrenas, certamente a sua força será outra para passar por esse período. Porque o profeta está dizendo aqui que todo homem, toda mulher vai enfrentar essas tempestades. Agora, falta de avisar não é. Qual foi o ano que o profeta pregou essa mensagem? Quantos anos faz que isso está sendo pregado, anunciado, proclamado? Duas classes aqui: os que se preparam antes da tempestade e essas outras vidas que ceifaram por haverem negado a darem atenção aos avisos. Agora, como que nós vamos dar atenção a um aviso que nós não escutamos? Que nós não damos ouvido? Certamente você dá ouvido ao que você ouve. Mas você não ouve. O profeta disse, não faz muito tempo, eu me inteirei de uma história. Creio que li num jornal. Isso aconteceu no estado da Flórida. Por ali passam muitas tempestades tremendas. Por ali passam tufões que procedem do mar e fazem subir a água muito adentro da cidade. E me dizem que seus profetas meteorológicos sempre estão vigiando tais tempestades. O irmão Brenner chama esses cientistas da meteorologia de profetas meteorológicos. E eles estão sempre anunciando, e de alguma maneira, trabalhando com os elementos, tem sua forma de fazer contato com a mudança atmosférica e podem dar um diagnóstico, um prévio, um pré-aviso para você de que está vindo uma tempestade. Agora, preste atenção, lá no tempo do irmão Branham, quando ele estava vivo, já tinha isso. Agora, quantas décadas já passou e o quanto isso já avançou?
E o profeta chega a dizer aqui que eles já estavam sendo muito exatos em suas previsões. Agora eu pergunto para você, e hoje? Será que eles conseguem a exatidão? Se já estavam conseguindo lá sem tanta tecnologia, quanto mais hoje. Então eles conseguem observar as mudanças atmosféricas e notificar isso com uma certa antecedência. Com essas pessoas, isso é um estudo de toda uma vida. Eles inventam instrumentos e coisas que a ciência vai lhes proporcionando. E por meio de chamados de um outro, podem saber que rota está tomando a tempestade. E a quanto de velocidade está vindo o vento. Podem saber que rumo tem outras tempestades. E assim saber se uma vai combater a outra. Está vendo? Na natureza como funciona, uma tempestade vem, e esses cientistas sabem se está vindo outra mais forte, que vai combater aquela tempestade. E quantas vezes nós estamos vivendo uma tempestade na nossa vida, e logo no meio daquela já vem outra. Será que uma vem mais forte para poder derrubar a outra, ou vem as duas já para te derrubar de vez? Observe, eu aqui queria me deter e pregar várias horas sobre esse aspecto, diz o profeta. Como é que se necessita de um vento mais forte ou de uma tempestade maior para lançar a outra tempestade para fora? E assim é hoje em dia. E todos sabemos que temos uma tempestade vindo adiante. E o único vento que está conosco e que pode desviar essa tempestade é o vento forte que soprou ali no dia de Pentecostes. É o vento do Espírito Santo que pode poupar as nossas vidas dessas tempestades terrenas que nós temos hoje. O profeta diz: tem-me dito que mesmo nesta hora há homens aqui na cidade falando contra o comunismo, e assim devem fazer. Porém, simplesmente falar contra não é o suficiente. Temos que encontrar a maneira de desviar desse mal. Agora você está vendo? Que parágrafo esse? O profeta dizendo que naquela época já tinha pessoas falando contra o comunismo. E o profeta está dizendo, porém simplesmente falar contra não é o suficiente. Entrar em questões políticas meramente contra a presidente ou o presidente ou isso ou aquilo, pelo que eu estou entendendo aqui que o profeta está me ensinando, não é o suficiente. Nós temos que nos desviar disso. Agora você veja, que luz é essa que o profeta está nos dando aqui? Temos que encontrar uma maneira de desviar desse mal. Agora, irmãos, a única maneira para desviar dessa política corrupta, desse mundo corrupto, desse presidente ou dessa presidente, quem quer que seja que eles elegeram, a única forma de se desviar disso não é bater de frente, é subir para cima, é sair da terra, é o arrebatamento. Não adianta. Eles vão continuar roubando, eles vão continuar pondo impostos, eles vão continuar colocando, quanto mais eles puderem tirar de você, eles vão tirar. Nossa saída não é para frente, é para cima. Então falar contra eles, palpitar contra eles, por esse parágrafo aqui, é inútil. Por mais que nossa opinião seja sensata, seja correta, seja objetiva, mas o profeta está dizendo, temos que encontrar uma maneira para se desviar disso.
E existe uma só coisa que pode desviar essa tempestade. Essa é uma tempestade maior que pode te desviar. É uma tempestade maior, a qual pode confrontá-la e mudar a sua rota. Então o profeta aqui ele começa a contar sobre a história que ele leu naquele jornal. Lá na Flórida, tinha um certo habitante, ele se mantinha em contato com o rádio para saber das tempestades. E ele era um cristão muito bem conhecido na região. Ele ouviu que estava se aproximando um grande tufão, que vinha destroçando árvores e avisava a todos que fugissem a um lugar seguro. Então este homem pensou em seu vizinho. Olha só, está vendo? Ele pensou no seu vizinho, porque ele sabia o que o vizinho trabalhava lá na fazenda dele. Esse vizinho era um avicultor, ele tinha sua granja de galinhas, tinha vários galinheiros e um edifício, e eram edifícios muito frágeis. E as incubadoras e demais coisas, e enfim, tudo o que esta família tinha investido nesse trabalho, nessa granja. Então o cristão correu rapidamente, pegou o seu carro, parou em frente ao portão da granja, desceu e gritou ao vizinho: olha, presta atenção, quantas vezes você se preocupa com alguém? Você faz um convite: olha, vamos para o culto. Muitas vezes quer carona, vamos lá. E aí, dependendo da resposta, você vai sozinho. Então o cristão gritou: olha, toma todos esses pintainhos, coloque-os em seu sótão, logo venha tu e a tua família aqui conosco, porque se aproxima uma tormenta que vai acabar com tudo isso aqui. O outro ficou olhando e riu e disse: são puras tonterias. Eu os tenho ouvido fazer esses prognósticos aí, dando esses avisos, e jamais isso tem sucedido. Está vendo a intenção do cristão? Então o vizinho cristão estava tão alarmado que lhe perguntou: porém, que tal se chegar agora então? Que tal se acontecer dessa vez? Nesse aviso? Que você vai ficando tão descrente da igreja e das coisas, né? Porque dá tudo certo, não dá? Está tudo uma maravilha para você? Aí qualquer notícia que vem, qualquer palavra que vem, em vez de você agradecer a Deus por estar bem e permanecer firme, aí você começa com essas risadinhas, com essas maneirazinhas levianas. Porque esse aqui riu na face do vizinho, né? Aí tem muitos que riem no pensamento, né? De você, dá aquelas gargalhadas no pensamento: ah, que é isso? Olha quantas escolas eu vou, olha o tanto de culto que eu vou no Campo Comprido, veja se eu preciso de mais culto. Que é isso? Não, é só o Campo Comprido que te salva, né? Então continua indo. A questão é: a palavra de Deus é que te salva. O caminho correto é que nos dá a oportunidade de salvação. O que vai adiantar você chegar lá no céu com um currículo grande de escola dominical e sendo um mentiroso, sendo um avarento, não pagando o que você deve? O que vai adiantar esse currículo grande de culto que você tem? 3, 4, 5 cultos por semana? Aí quando vem a tempestade, você não suporta. Quantos bancos que estão te ligando, quantas pessoas estão te ligando e estão cobrando e não recebem?
E o que está adiantando esse monte de culto que a gente vai, esse monte de pregação que a gente ouve, e a gente não muda? Onde é que está a nossa mudança, do tanto de aviso que nós estamos recebendo? Então, quando você vê uma pessoa mostrando para você a quantidade de culto que vai, você já pode saber o nível de fé que tem ali. Eu, na minha opinião, cristão que é cristão, não precisa falar o tanto de culto que vai, não. Mostra a vida que vive. Mostra o tanto de conta que você paga e não está devendo. Aí eu quero ver. Eu quero ver a coisa na prática, na vida vivida. Porque a palavra de Deus fala que fé sem obra não existe fé. Onde é que estão as obras? E o vizinho continuou murmurando. E o coitado do cristão estava preocupado. E ele disse: e se chegar agora? E todos nós temos ouvido essa classe de comentário, que viria a tempestade, mas e se for agora? Sim, eu tenho ouvido que isso e aquilo muitas vezes não aconteceu, porém, num destes dias, assim mesmo vai suceder, e nos convém pôr a atenção neste aviso. Porém, este homem lhe disse: eu não tenho tempo para tais tonterias. Eu tenho muito trabalho aqui com essas galinhas e não tenho tempo para isso. Então o vizinho lhe disse: olhe, no nome de Deus, tenha misericórdia, deixe essas galinhas e venha comigo logo, tu e tua família. E se não crês, pelo menos permita que venha a sua família. Quer ver? Agora eu vou ler para você como é que o ditador trabalha dentro de uma família. Os cabeças da família, os cabeças Hitlers, os cabeças Mussolinis, olha como é que eles fazem. E o outro homem respondeu: não vou permitir que minha família se agite por causa de uns quantos avisos radiofônicos. Eu tenho decidido que meus filhos viverão o que eu vivo. Minha esposa vai ouvir a mim, porque sou eu quem manda nessa casa. Vai ouvindo aí, esposas, filhos. O que é que o profeta mostra aqui? Se você tem que seguir Mussolini ou Hitler ou Jesus Cristo. Ela vai dar atenção a mim. Olha a resposta que ele deu com quem queria ajudar ele. Assim sendo, eu não vou permitir que meus filhos sejam molestados por essa classe de tonterias. Então o vizinho se encontrava sem palavras, o cristão. Bom, diante disso, o que eu vou fazer? Entrou no seu carro e se foi para casa. Desceu ao porão e então, de repente, a nuvem estava por cima de toda a região. Assim mesmo é como chega o juízo. Vem de repente, e a gente fica assombrado de como pode chegar tão rápido o juízo. As pessoas vão ficar assombradas. Quando elas se desesperarem, a noiva já não está mais na terra. Vai ser num piscar de olhos. Quando eles menos esperar, já estão no juízo. Aonde é que está aquele povo? O que aconteceu? Vai ser tão poucos os que vão sair da terra nessas condições de arrebatamento, que o filho que ficar e sentir a falta dos pais, sabendo que eram cristãos genuínos, ele vai lá na delegacia, vai reclamar e vão falar: não, 72 horas depois do desaparecimento é que nós vamos dar busca. Observe você que as leis já são criadas próprias para esse tipo de sofrimento aí.
porque você vai saber que foi o arrebatamento, mas ninguém vai te ouvir, porque vai ser muito pouca gente. Os eleitos são muito poucos. Aí nós estamos em 3 classes: genuína, manufaturada e incrédula, e é só a genuína que sobe no arrebatamento. Agora pense com você mesmo, quão poucos serão. E vão sair gritando para cá, gritando para lá, e vão falar: aí ó, estão tudo louco. É capaz que vão prender lá dentro dos manicômios e falar: fica aí. Quando se derem conta, já se passou, é muito tempo que nós deixamos essa terra. Então o vizinho foi para casa, e a nuvem cobriu toda a região. O profeta disse: eu tenho visto a homens cruéis, que antes haviam amaldiçoado a Deus, caírem de joelhos e clamarem. Mas como pode me tratar dessa forma? E num momento ficou desfeito todo o seu fundamento. Esses homens que falavam contra Deus, mas caíram de joelhos diante de Deus. Convém dar atenção aos avisos. Você talvez se porá a rir do mensageiro, você vai rir do pastor, talvez poderá até matá-lo. Quando não mata fisicamente, mata com as palavras. Porém, não pode matar a mensagem, não pode matar o evangelho, não pode matar a verdade, não pode matar a Bíblia. Pode matar as pessoas, mas não pode matar a Bíblia, não pode matar a Deus, e a palavra é verdadeira. Isso, a mensagem, isso seguirá como se nada houvesse acontecido. A mensagem de Deus é eterna, suas palavras jamais falharão. Quando a tempestade varreu toda a região, toda aquela região foi varrida pelo tufão. Aquele tufão levou aquele avicultor e toda a sua granja. Jamais puderam encontrar o seu cadáver em lugar nenhum. Sua esposa estava tão temerosa. Olha o que aconteceu com a família, que deu ouvido a um precipitado, que deu ouvido a um arrogante, que deu ouvido a um ditador. Não, é minha família, aqui quem manda sou eu. A Bíblia manda ser submissa ao marido. Aí continua lendo o versículo. Por que você para na metade? No Senhor. Ser submissa ao marido no Senhor. Se ele não está com a palavra, se ele não está no Senhor, você tem direito de tomar a sua decisão pela sua fé. Veja, e a sua esposa estava tão temerosa. Moveram ali perto o lago que tinha perto da casa deles. O nível da água começou a subir, sendo que o tufão levanta a água desde o profundo do lago. E a mãe, vendo que não havia mais esperança, fez subir seus filhos para o teto da casa. Conseguiu subi-los ao teto, agarrando-se na chaminé da casa. O pai já tinha sumido já. Logo também os animais quiseram subir ao lugar seco, e entre estes animais vinha a víbora da água, diz o irmão Brana, uma serpente pior do que a cascavel. Estas serpentes vinham buscando segurança e também subiram no teto. Essa mãe, por haver dado ouvido a seu esposo e não haver dado ouvido a atenção àqueles avisos, teve que golpear e pisotear, tentando empurrar aquelas serpentes. Muitas serpentes subiram, mas por fim ficou atônita, olhando indefesa, enquanto aquelas serpentes malignas picavam a seus filhos, até que todos morreram ali no teto, perto
perto dela. E a própria mãe foi toda picada e também morreu. Depois que passou a tempestade e saíram a investigar, buscando por sobreviventes, e encontraram ali sob o teto a mãe com seus filhos ao seu lado. Convém dar atenção aos avisos. Muitas vezes a pessoa diz assim: não tem que ouvir essa pessoa aí não, tem que ouvir esse homem aí não. Não era para ela ouvir o vizinho, era para ela dar ouvido ao aviso que o vizinho estava trazendo. Você não tem que ficar ouvindo o pastor, não é a razão do pastor, você tem que ouvir a mensagem que o pastor está te entregando. É aí nessa mensagem que está a verdade. Eu quero saber agora se cura divina tem mais poder do que eternidade, do que vida eterna. Eu quero ver. Ficam trazendo mensagem para você só de cura, cura isso, liberta aquilo e aquilo outro. Eu quero saber agora nessas condições aqui, ó, é a sua salvação que está em jogo. A tempestade chegou, não importa se você tem câncer, se você tem qualquer tipo de doença, qualquer tipo de dor, a tempestade chegou, o aperto chegou. Eu quero saber se essas pregações de cura divina vai tirar você do aperto e te colocar no arrebatamento. Aonde é que vocês estão com a cabeça? Numa hora dessa que nós estamos vivendo, pastor é para estar no púlpito, é preparando o povo para o rápido. Agora fica aí, só porque a gente prega desse jeito, fica falando: esses pastores não creem em cura divina. Nós cremos em cura divina sim. Inclusive hoje nesse culto teve um testemunho de cura divina, ao qual eu tive a oportunidade de ungir a pessoa. No entanto, eu não preciso subir no púlpito e ficar fazendo prosélito disso só para orar pelas pessoas. Cada um recebe a cura de acordo com sua fé. A questão é essa. O profeta disse na mensagem de demonologia: a cura está em você, irmão. A cura está em você, irmã. É ficar pendurado em muleta de pregador. Você tem que entender que você precisa é de conduta, de mensagem que te coloca no arrebatamento. Porque quando você lê uma mensagem como essa, você fica pensando: cura divina não é nada perto disso aqui. O que adiantou? O que adiantou aquele pai não ter câncer, ter sido curado de um mal, isso ou aquilo? No entanto, não deu ouvido ao aviso da hora undécima, o aviso da hora final. Essa que é a questão. Veja, em primeiro lugar, antes de haver um aviso, tem que haver uma preparação feita para a segurança. De outra forma, não há razão para se avisar. E o aviso não é mais do que uma voz de alguém anunciando-lhe que se prepare para o perigo que está vindo. Você está vendo? Não é o que o pastor prega. O profeta foi claro aqui, ó. O aviso não é nada mais do que a voz de alguém. De alguém, mas está te entregando o aviso certo, o aviso correto, o aviso verdadeiro, o alerta verdadeiro. Aí porque você já escutou um monte de tonterias por aí, aí você fala: isso é só mais um. É aí que você fica, é bem aí. Assim sendo, primeiro tem que existir preparação. Irmão, como que você vai se preparar? Como que você vai se preparar? Qualquer coisa te cansa. Qualquer culto te cansa. Qualquer culto é difícil para ficar até o fim. Isso quando você não está no culto e conversando outras coisas que não tem nada a ver com o culto. Em vez de você vir para o culto e ficar dentro da igreja sentado prestando atenção, você está fora da igreja. Aí o que adianta? Aí depois lá na frente você vai ser cobrado daquilo que você deixou de ouvir. Quantas vezes a gente não fica em casa o dia todo assistindo só o que não presta na televisão, ou dormindo o dia inteiro, porque também não adianta nada. Aí nós chegamos na igreja e o que nós fazemos? Paramos para ouvir a palavra? Estamos mesmo conectados com o culto?
prestando atenção no que o pregador está falando? Uma mensagem como essa, você não devia estar deixando de ouvir nunca na sua vida. Precisa-se de preparação. Logo pode sair o aviso, instigando-lhe a fazer sua decisão. Se você quer ou não quer dar atenção, se você não deseja ouvir, isso é com você. Porém, se der atenção, então encontrará segurança. Agora, salvo as necessidades, né? Uma mãe com criança precisa alimentar, a igreja não tem tanto espaço, não dispõe de um espaço próprio para isso, a mãe precisa sair, ficar lá fora, tudo bem. Um diácono precisa sair, dar uma volta, olhar os carros, tudo isso Deus está vendo que está dentro da ordem da igreja. Agora presta atenção se isso que você está fazendo está na ordem ou está na desordem. Deus tem a mesma tática desde o princípio. Deus nunca mudou o seu projeto, a sua tática, o seu jeito, Ele nunca mudou. Irmãos, as eras mudaram, mas Deus não mudou. Passou-se a primeira, o Velho Testamento passou, Deus não mudou. Passou a primeira era, a segunda era, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Estamos na sétima, na última, já talvez até numa hora extra aqui na terra. E Deus não mudou o seu jeito. Eu mudei o meu, quantas vezes você mudou o seu? Mas Deus não muda a sua tática. Nós operamos conforme ao plano de Deus nesse aspecto. Ali nos dias primitivos, no mundo antediluviano, antes do dilúvio, as pessoas haviam chegado a serem tão malvadas e pecaminosas até ao ponto em que Deus já não as podia olhar e ser justo. Agora nós estamos ou não estamos voltando ao tempo antediluviano com relação ao pecado mundano? Veja aí como é que está a política. Quantas pessoas revoltadas existem? A roubalheira que está no país. Veja aí para você ver se não está voltando lá a ponto de Deus ter nojo dessa terra de novo. Deus é um Deus justo e Ele tem suas leis. Agora, qualquer lei que se possa quebrar e que não há castigo, essa já não é lei. Então qualquer coisa que nós quebramos na lei de Deus tem um castigo. Vai ter. Você não pode quebrar as leis de Deus sem ter que pagar a pena. Tarde ou cedo nós vamos ter que pagar. Você tem que pagar. A Bíblia diz: teus pecados te encontrarão. É quando você vai para a casa de Deus, é quando você se reconcilia com Deus, que os teus pecados te encontram. Que aí o inimigo pega tudo que você fez de errado e traz de encontro com a sua fé. Aí está aqui, ó. Aí vem as tempestades. Por quê? Porque você errou muito. Você pecou. Aí o inimigo vem com aquilo para poder te desviar. Aí é onde você tem que estar preparado para enfrentar essas tempestades. Porque o profeta está dizendo: você vai encontrar com os seus pecados. A Bíblia diz isso. Mas o que é pecado? Desejo fazer uma pausa aqui. Muita gente pensa que fumar cigarros é pecado, mas não é. Muita gente pensa que mentir é pecado, mas não é. Cometer adultério, isso não é pecado. Tudo isso são atributos da incredulidade. A razão pela qual você anda fazendo essas coisas é porque você é um incrédulo. E só existem 3 classes dentro da igreja: genuíno, manufaturado e incrédulo. E quem comete esses atributos do pecado é incrédulo. É nessa classe que você está. Mas o que é incredulidade? A incredulidade é a ausência de fé religiosa. Você tem ausência de fé, por isso você não consegue parar, por isso você não consegue
tomar uma posição, é ausência de fé. Quem tem ausência de fé, você vai se tornar incrédulo. Agora, como que eu busco força? Como que eu me fortaleço? Quanto mais oração, mais força. Quanto menos oração, menos força. É isso. Só há dois partidos. Presta atenção. Você que fica preocupado com o que o PT está fazendo, ou com o que o PSDB poderia fazer, você fica sabendo que para você, cristão e cristã, só tem dois partidos. Eu vou contar para você agora quais são os dois. Ou você é crente, ou você é incrédulo. Deus, é dessa maneira. Esses são os dois partidos. Então, se preocupar com o que estão fazendo aí fora é perca de tempo. Você tem que se preocupar com qual partido você põe teu voto aqui, ó. Seu voto é aqui. O voto que pesa na balança de Deus é esse aqui. Ou você vota como cristão, ou você vota como incrédulo. E pronto. Ponto final. Amém, Deus. Muito obrigado, Deus. Se você é um crente, você não faz essas coisas. Se você faz tais coisas, eu não sei que classe você deve ser então. Que classe você tem. Porém, a verdade é que o que comete tais coisas, o amor de Deus não está nele. Assim nos diz a Bíblia. É que temos muita profissão sem possessão. Muita gente que anda falando e não o está vivendo. Muita gente anda falando muita coisa, às vezes escrevendo muita coisa, no entanto não está vivendo nada daquilo. Isso nos mostra que nós temos que estar preocupados, em desespero, porque essa hora que nós estamos vivendo já está muito claro que isso já é uma hora extra da noiva aqui na terra. Agora o aperto está tão próximo. Você olha aí fora, você vê na internet, nos jornais e tudo que tem por aí, você só vê notícia de aperto, você só vê notícia ruim. No entanto, você tem que estar preparado, porque uma hora dessa você vai ser chamado para sair dessa terra. Você vai ouvir o soar de uma trombeta que te chama para sair e voar para o alto. No entanto, para você conseguir ouvir esse alarido, quando Jesus descer nas nuvens, você tem que estar com seus ouvidos libertos de tudo que é ruim nessa terra. Você tem que estar com sua mente limpa para encontrar com Jesus Cristo. Se você estiver aqui preocupado com as coisas da terra, preocupado com o que sua esposa fez, preocupado com o que seu marido fez, e é um dia todo brigando, e entra a noite brigando, e você fica preocupado só com essas coisas da terra, e esquece das coisas de Deus, você pode passar por alto e não ouvir esse chamado de Deus. Temos que estar atentos, não ao mundo, mas estar atentos a Jesus Cristo quando Ele aparecer nos ares. Não é todo mundo que vai ver esse aparecimento, não. Tem gente aí que até já está crendo que Ele já veio, já estão com Jesus andando por aí, tudo bem. Então depois, quando Jesus aparecer para mim, porque para mim não apareceu ainda, para você ele não apareceu, então não venha querer subir com nós não. Fica aí, Jesus já veio, cambada. Então fica aí, deixa nós subir. Ó, Jesus, você já veio, a nuvem já apareceu, ele já desceu. Então quando ele aparecer para nós, fica aí. Fica aí. Não vem querer emendar atrás não, que eu vou ser o primeiro a mandar descer. Ah, trem. Vocês estão aí falando que Jesus já veio, agora a hora que o meu Senhor aparecer nas nuvens, é para nós que ele vai aparecer, é para quem ele não veio ainda. Engraçado.
Você vai lá em Apocalipse, em Atos capítulo 1, verso 10, você encontra o Jesus subindo, os discípulos ali olhando, com os olhos fixos no céu, e preocupados. Ele está indo embora, ele está indo embora. E 2 anjos chegou e falou: por que vocês estão olhando assim? Este que vocês estão vendo subir, da mesma forma o verão descer. Só que quando ele descer, ele vem só até as nuvens. E aí, quem é que já viu isso? Onde é que você viu Jesus vindo? A nuvem veio, a nuvem veio mesmo. Aqueles 7 anjos formou o rosto de Jesus naquelas nuvens dos Estados Unidos. Foi para confirmar a revelação dos 7 selos para o 7º anjo. Aquilo foi uma confirmação. Aquilo não é a vinda de Jesus literal. Para de pensar nessas tonterias aí. Esses pastores ditadores que ficam pondo essas coisas na cabeça da igreja e não soltam o povo. Deixa o povo escolher. Porque você quer casar com Jesus, então casa com aquela nuvem lá. Pronto, vai para as bodas do Cordeiro com aquela nuvem. Eu não quero ir para as bodas do Cordeiro com nuvem, não. Eu quero ir para as bodas do Cordeiro olhando olho a olho, face a face com o nosso Salvador. É isso que eu quero, me encontrar com Ele e olhar nos olhos de Jesus. Se encontrar com nuvem para lá e para de pregar essas tonterias. O que é isso? Nós temos que olhar olho a olho em Jesus Cristo, aquele que desceu e verteu-se em sangue no Calvário por nós, dar aquele agradecimento a Ele, por Ele ter perdoado os nossos pecados. O que é isso? Você perder esse sentimento de se encontrar com Ele face a face nas nuvens, em troca dessas tonterias aí. Veja a que ponto chegou o Evangelho. É como diz lá em São Mateus, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas não é possível enganar eleito. Por isso que você não está enganado. Por isso que você está no caminho certo. As irmãs se vestem igual, não cortam seus cabelos, tem ordem da igreja, tem tudo idêntico, mas tem uma diferença. Eles creem que Jesus já veio, que o milênio já está aí. Que milênio é esse, gente? Que é isso? Que milênio é esse com um presidente desse? Que milênio é esse com esse desemprego, com essa fome que está na terra? Eu vou para milênio para passar fome, passar necessidade. Ah, não é esse milênio que eu estou esperando. Eu estou esperando um milênio para o povo de Deus reinar, para o povo de Deus mandar nessa terra. E você tem que querer isso. Ah, milênio desse que você não pode ali no zoológico entrar dentro de um lugar daquele. Entra lá. Lá no milênio você vai poder fazer um carinho no leão, abraçar o leão, a onça. Vai lá. Vamos passear lá no zoológico, irmão. Vou te enfiar dentro de uma jaula daquela lá, eu quero ver. Você sair de lá, só os pedaços. Enquanto o leão estiver brincando com você lá, eu quero perguntar: e aí, irmão, cadê o milênio? Abraça o bicho aí, irmão. Antes de você abraçar, ele já fez de você o alimento do dia. Que milênio é esse? Que é isso? Aí, irmão, você está vendo? Tem gente para crer nessas coisas. É como eu disse hoje, na hora do almoço, para um jovem. Eu falei: entenda, tem pastor aí, tem igreja, que estão pregando para virgens nécias. Estão pregando e preparando eles para poder passar a grande tribulação. Porque não é possível uma tonteria dessa e o povo acreditar. Tem que ser cego. É por isso que eu tenho que crer assim, ó. A semente produz de acordo com a sua espécie. E pronto. Saia com isso em seu coração. Não importa a tempestade que vier. A tempestade se aproxima. Porque o irmão Brana está dizendo aqui que nós, homens e mulheres, vamos nos encontrar com essas tempestades. Então já está avisado. Basta agora colocarmos a nossa vida em dias para poder bater de frente com a tempestade. Águia. Já viu águia
desviando de tempestade. A águia é o único pássaro, pode vir a tempestade que for. Ela bate de frente, ela corta a tempestade, passa por dentro dela e sai do outro lado. Se não tem como passar por cima, não tem como passar por baixo, nem para os lados, a águia entra dentro da tempestade, vai e sai do outro lado. É isso que você tem que fazer. Não tem como, pastor, dar a volta por cima. Não dou conta, pastor, de passar por baixo porque a tempestade está forte. Dos lados também não alcança. Então entra dentro dela. Entra no meio do problema, enfrenta ele, se humilha, baixa a tua cabeça, porque quem desce é porque quer subir, e sai do outro lado. Após a tempestade, vem a bonança. Do outro lado, há uma vida eterna para nós. Amém? Incline a sua cabeça. Eterno e santo Deus, que a sua palavra, Senhor, possa vivificar a genuína, a fé perfeita, Senhor, no coração e na vida de cada um de nós aqui. Pai eterno, a sua imensa graça, Senhor, seja com cada um de nós, hoje e sempre, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos a este hino. Nas madrugadas frias, as lágrimas quentes, a tristeza invadia minha alma, a voz não saía, nem mesmo para falar com Deus, com coração magoado, eu não sabia onde ir. A solidão se aproximou de mim. Pensei que seria o meu fim, mas em meio a tanta dor e sofrimentos, Jesus me olhou e me disse assim: desperta desse pesadelo, volte a sorrir, eu sou Jesus, essa luta por ti já venci, verti meu sangue no Calvário, toda dor que vem sobre mim ressuscitei, vitória conquistei por ti. E você, tão triste a sofrer, levante pela fé, volte a sorrir. Teus problemas Jesus vai solucionar, e alegria em tua vida terá. Mesmo que não tenhas forças para orar, Jesus te ama e prometeu te ajudar. A depressão te consumindo está, mas ouça a voz de Jesus a te falar.
Verti meu sangue no Calvário, tua dor levei sobre mim, ressuscitei. Vitória conquistei por ti. Desperta deste pesadelo, volte a sorrir, eu sou Jesus. Essa luta por ti já venci. Verti meu sangue no Calvário, tua dor levei sobre mim, ressuscitei. Vitória conquistei por ti, ressuscitei. Vitória conquistei por ti.